Deixa eu voltar com o nosso Renato Machado. Daqui a pouquinho a gente fala também do aumento aí de arsenal nuclear por parte da França, outro tema bem relevante para a gente falar aí de movimentações da Europa. Mas sobre esse tempo de guerra, né, Renato? A gente já falou por aqui algumas vezes que guerra você sabe como começa, mas nunca o caminho que ela vai tomar. Também acompanhamos que internamente, para o próprio eleitorado americano, não é interessante a Donald Trump, não seria interessante uma guerra mais longa. E ele, de fato, tem todo esse armamento suficiente para uma guerra sem fim, né? Quando ele fala sobre isso, e vai na contramão das falas do próprio Benjamin Netanyahu, né? Olha, Roberta, alguns pontos em relação a essa questão. Na semana passada, antes do conflito, o jornal Washington Post ele publicou uma reportagem falando que conselheiros de segurança, inclusive o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Dan Kane, teriam alertado Trump sobre os riscos de uma guerra prolongada, que poderia sofrer com falta de munição, especificamente esse assunto que agora ele volta numa postagem, e dos riscos de ir sem uma coalizão para esse conflito, que não seria facilmente resolvível. Isso, e o Donald Trump, após essa reportagem, ele foi às redes sociais, ele que é um ávido consumidor de notícias e figura frequente nas redes sociais, para falar, isso é uma mentira. Dan Kane me garantiu que essa é uma guerra facilmente vencível. E agora ele volta a tocar de novo nessa questão do armamento. Claro, o poderio americano ele é muito superior ao do Irã, e ainda mais com Israel, ainda mais os dois países juntos. Então, não existe uma comparação em riscos em relação a isso. Só que, à medida que o conflito vai avançando, a gente tende a esperar que, se o Irã não esgotar suas forças antes dos Estados Unidos, aí isso vai ter que mudar a postura americana. Mudar a postura americana, talvez reforçar as suas forças na região, por exemplo. E isso, eu acho que entra nesse contexto também as alianças estão sendo desenvolvidas com a Europa. A Europa anunciou que pode entrar com ações defensivas. Eu acho que essa é a preocupação dos Estados Unidos de um conflito mais prolongado. Agora sim, falando sobre o presidente da França, Emmanuel Macron, que chamou atenção ontem, né, Renato, anunciando um aumento do arsenal nuclear francês. Disse que o objetivo é reforçar a dissuasão para proteger a Europa em meio ao risco de os conflitos na Ucrânia e no Irã escalarem a um ponto de cruzar um limiar nuclear. O discurso foi feito em uma base de submarinos nucleares na costa atlântica. Emmanuel Macron afirmou que ordenou o aumento no número de ogivas e disse que a França vai deixar de divulgar os números do seu arsenal. Ele também anunciou uma mudança na doutrina, com mais cooperação com aliados europeus. A Alemanha seria a parceira-chave e países como Polônia, Holanda, Bélgica, Grécia, Suécia e Dinamarca poderiam participar de exercícios de dissuasão, mas aí com a decisão sobre qualquer uso de armas nucleares, continuando exclusivamente nas mãos do presidente francês. Renato Machado, quais foram as repercussões aí na Europa dessa fala importante do presidente francês, se movimentando em relação ao aumento aí de arsenal nuclear, em meio a esses conflitos envolvendo o Irã, envolvendo a argumentação de que o Irã há anos desenvolveria, né, esse enriquecimento de urânio para fins de armas nucleares. Como é que caiu isso na Europa, hein? Olha, você vê chefes de Estado apoiando essa medida, até porque a Europa está numa situação muito delicada, não por causa do conflito atual, mas por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas você vê a sociedade reagindo, a sociedade com críticas, jornais falando editoriais, criticando essa medida, apontando essa reversão de uma política francesa que havia abandonado essa questão nuclear. Claro, mantinha seus estoques, mantinha suas reservas, mas não em relação a expandir o seu arsenal. Isso acontece nesses dois contextos. Guerra entre Rússia e Ucrânia, Rússia detentora de armas nucleares. E o outro contexto é os Estados Unidos deixando caducar o New START no início desse ano, que era o acordo que tinha com a Rússia para que os dois limitassem os seus estoques e proporcionassem formas de verificação, inspeções
para que nenhum dos outros estivesse burlando as regras. Então, mostra um período de mais insegurança no mundo em relação a isso, e a Europa usa isso como um mecanismo de dissuasão em relação à Rússia. Caso a Rússia saia vencedora do conflito com a Ucrânia, a Europa teme que o apetite de Vladimir Putin não pare por aí, que depois ele inicie uma ofensiva contra estados que integram a OTAN, como Estônia, como Polônia. Então, eu acho que é nesse contexto a decisão de Emmanuel Macron, mas, claro, aumenta o risco e aumenta a tensão em relação ao mundo. Até porque tem outros países que não possuem atualmente arma nuclear e já discutem essa possibilidade. Um deles é a Polônia, que você bem citou, que o Macron quer incluir nesse guarda-chuva. Também é uma medida de forma a inibir, por exemplo, os interesses da Polônia. Só que tem Japão, que já não é a área de influência europeia, com a primeira-ministro declarando que também tem intenções de discutir se o país deve ou não perseguir uma arma nuclear. Tá? E isso tudo, todas essas movimentações, claro, deixam o mundo muito mais inseguro.